ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o texto que estabelece crimes contra o Estado Democrático de Direito e que revoga a Lei de Segurança Nacional, isso da época da ditadura militar. A gente já tratou sobre o tema aqui no Central, mas hoje quem vai explicar tudo pra gente, essa situação, é ela, a doutora Luciana Nepomuceno. Está aqui com a gente no Central 98, é nossa colunista toda segunda-feira, professora, advogada, mestre em Direito. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Ei, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O Paulo tá aí? Tá na fazenda? Tá. Ei, Paulo. Tô na fazenda aqui. É? Quietinho. Ai, que bom. Tô sabendo que tá participando hoje do Central, as galinhas, né? Tô sabendo, os cavalinhos. Estão participação especial. O Paulo tá lá na fazendinha. Bom dia. O sol já nasceu lá na Bom fazendinha. Dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Faz tempo, viu? Acorda, não sei o que, e a vaquinha. Maravilhoso. Agora, gente, vamos falar do tema da Lu hoje aí. Lu, revogada Lei de Segurança Nacional, da época da ditadura. Explica pra gente o contexto, que a gente já tentou explicar, mas eu tenho certeza que o ouvinte vai entender muito melhor. Com quem vocês tentaram explicar? A gente mesmo. A gente mesmo, mas vamos lá. Como você bem disse, Carol, essa lei, a 7170, era da época da ditadura. A última versão dessa lei foi de 83. Então, em boa hora, nós tivemos a revogação, porque era uma lei já defasada, principalmente porque em 88 nós tivemos uma nova Constituição. E o curioso é que essa lei estava, vamos dizer, esquecida. Estava no ostracismo. Só que, mais ou menos em 2020, vários dispositivos da Lei da Segurança Nacional foram invocados pelo presidente da República. Nós já debatemos aqui, Carol, não sei se você vai lembrar, quando a gente falou da prisão do deputado Daniel da Silveira, a prisão foi motivada por um dispositivo da Lei de Segurança Nacional. Tivemos um outro episódio também contra o ministro Gilmar Mendes. Então, ela foi requentada desde 2020 para agora. Ela foi trazida de novo a lume seus dispositivos. Mas o que mais me chamou a atenção, repetindo que entendo que foi bem-vinda essa revogação e a incorporação dos dispositivos no Código Penal, como não poderia ser diferente, porque até então essa lei previa que os crimes nela tipificados eram processados e julgados pela Justiça Militar. E agora não, estão dispositivos incorporados ao Código Penal. Foram os vetos. Os vetos me chamaram mais atenção do que a própria revogação. Quais foram os dispositivos vetados? Só vou dar um exemplo aqui. Foi vetado o dispositivo que prevê violência política, que nós sabemos que está tanto em voga. E uma questão para mim que chamou atenção nessa revogação foi que agora, salvo engano, em agosto, foi sancionada pelo presidente da República a lei que torna crime violência política contra as mulheres. Então é um contrassenso, porque se há um mês nós tivemos a aprovação de uma lei que torna crime qualquer forma de violência praticada contra as mulheres, sejam pré-candidatas ou já eleitas, por que exatamente vetar aquele tipo penal que, de forma genérica, aí envolve tanto homens quanto mulheres, não existe essa divisão de gênero, ter sido vetada pelo presidente da República, neste caso aqui. Um outro dispositivo também é qualquer ameaça ao processo eleitoral. Então, isso também, nesse atual cenário, nós tivemos aqui a previsão do crime de interrupção do processo eleitoral, que também foi vetado. Então, nós começamos a questionar. Nessa época que nós estamos vendo várias, vamos dizer, incitações contra a segurança das urnas, do próprio processo eleitoral, também foi objeto de veto. Então, agora, a expectativa é: o Congresso irá derrubar o veto ou não? Então, fica a pergunta que a gente coloca aqui para os nossos ouvintes: se os vetos serão derrubados ou não. E aí, Paulo?
Paulo nem escuta mais. Eu acho que ele Tá caiu tão ali. empolgado na Acho que Fazenda. caiu ali A a internet conexão. lá na Fazenda. Agora, né? Lu, teve um grande, né, dessa questão dos vetos, teve a questão lá das falsas, comunicação enganosa em massa também, que foi uma polêmica. Sim. A gente vive, né, numa era em que as fake news, elas dominam e causam um grande problema, né, da população, né, o entendimento. A gente viu na própria vacinação, a gente teve problemas por causa disso. Essa questão, você acha que vai manter ou não? Esse veto foi bem justificado? A questão da justificativa, nesse ponto específico, João, foi: mas a gente não sabe quem que nós vamos punir, se foi quem criou a fake news, se foi quem propagou a fake news. Uhum. Eu defendo toda forma de reprimenda às notícias fraudulentas. Sim. Inclusive, um dos grandes questionamentos que estão sendo feitos em relação ao Código Eleitoral, que nós discutimos semana passada e vamos voltar a discutir semana que vem, é aquela proibição de divulgação de pesquisa na véspera do pleito. Uhum. E por que os políticos estão discutindo? Olha, isso aqui é péssimo. Exatamente para não dar ensejo a fake news. Porque no momento que você não tem a pesquisa oficial, você abre ensejo para que se divulguem notícias fraudulentas, notícias mentirosas. Que pode até alterar o resultado de uma eleição, né, Lu? Na hora que você chega, você não, ou seja, o órgão oficial não está proibido de divulgar. Uhum. Então você abre aquele flanco e fala: gente, fulano de tal está em primeiro lugar. E aí vai a notícia falsa rolando. Então nós temos que exatamente criar mecanismos para coibir esse tipo de conduta. Porque isso é totalmente prejudicial para o Estado democrático, para o Estado de Direito, como visa preservar essa lei, tem esse objetivo principal. Então, eu entendo que deveria, sim, deve ser esse veto derrubado. O próprio nome, né? Comunicação enganosa em massa. Comunicação enganosa em massa. Sim, então, se ela assim, é enganosa. Exatamente. Eu acho também, Lu, a gente está vivendo no momento que está muito ruim, e se não tiver punição, nós não vamos barrar isso. Não vamos barrar, exatamente. Infelizmente, Ô, João. esse processo de conscientização, ele é muito lento frente à rapidez da disseminação da notícia fraudulenta. Diga lá, Paulo. Ô, João e Luciana e Carol, eu fico muito preocupado porque no Brasil parece que agora tudo que tem que ser definido vai ser proibido. As liberdades estão diminuindo e as liberdades elas foram feitas, inclusive, para dar responsabilidade às pessoas. Eu acho que se você emite uma notícia falsa ou propaga uma notícia falsa, deve pesar sobre você punição. Agora, eu quero matar a origem da informação. É proibido pensar em divulgar. Ora, se eu estou querendo divulgar uma notícia que ela não é verdadeira no sentido amplo, mas para mim ela faz parte da minha verdade, e se depois ela for comprovada como mentirosa, que eu seja punido. Nós estamos invertendo a ordem das coisas, nós estamos calando as pessoas por conta do temor. Eu tenho muito medo desse tipo de artifício que está sendo usado no Brasil. E olha que eu sou um cara que combate fake news há muito tempo, acho esses grupos de WhatsApp, acho esses grupos de Twitter, essas postagens de Twitter, essas postagens de Instagram, de Facebook, às vezes maldosas, danosas e criminosas. Mas o que eu tenho medo no Brasil é que nós estamos blindando a opinião. A partir de hoje eu tenho que ter um conselho que me diga: é verdade ou é mentira aquilo que eu estou falando? Isso é muito perigoso. Paulo, eu vou falar o seguinte: a questão não é não ter opinião, porque nós temos a liberdade de expressão. Nós queremos garantir a liberdade de expressão e de forma alguma cercear a opinião. A fake news, quando ela vem sendo criminalizada em vários dispositivos, é exatamente a intenção dolosa, maliciosa. Não, a gente já comentou isso em outro programa, punir a tia do WhatsApp que, de forma, vamos dizer, incauta ou inocente, vai compartilhar aquela notícia fraudulenta. Porque nós sabemos, sim, e você sabe muito bem, Paulo, que existem grupos, quase guerrilhas da internet, que estão criadas
para fazer essa propagação. É essa pessoa e é esse comportamento que tem esse objetivo de punir. Não a gente tá numa mesa do bar, falar mal de alguém escutar e a gente ser estourado no inquérito. Porque lá na mesa do bar a gente resolveu falar, olha, não gosto do fulano de tal.